Então, o batismo, ele confirma a decisão pública do convertido, né? Eu queria que nesse ponto vocês pudessem entender que a importância que a Bíblia dá para o convertido é o batismo. A Bíblia não vai destacar, como hoje tantas igrejas, tantos ministérios, né, criam aquele conflito de forma de batismo assim, de forma de batismo de outro jeito. Não. A Bíblia, ela dá importância que seja realizado o batismo. Eu queria deixar isso claro para vocês entendessem essa parte, que independentemente da forma, se o cristão ele foi batizado por imersão, por aspersão ou pela fusão, o batismo não deixa de ser um símbolo. Não deixa de ser um símbolo, né? Essas formas de batismo, a história da igreja confirma que os apóstolos eles praticavam todas essas formas de batismo. Então, quando você encontrar alguém que é de alguma igreja, principalmente igreja pentecostal, né, uma igreja que tem uma forma de batismo por imersão, e aquela pessoa tentar fazer sobressair a sua interpretação de batismo e querer desprezar a sua forma, tenha essa firmeza para você conhecer e você poder rebater algumas compreensões erradas que existem sobre o batismo. Bom, a gente já viu aqui que a Bíblia diz que há uma só fé, um só batismo, né, e um só Espírito. Então, nesse caso, quando uma pessoa ela deve ser batizada outra vez? Né? Quando aquele batismo que a pessoa recebeu não é um batismo de uma fé autêntica em Cristo Jesus. Por exemplo, uma pessoa que ela tinha um batismo em uma seita cristã, vamos assim dizer, né? Então ela vai ser batizada em um batismo que seja de uma igreja que tenha um ensinamento bíblico, um ensinamento cristão. Por exemplo, no nosso caso, quando nós recebemos pessoas que vêm do catolicismo e elas são batizadas na igreja, elas não são batizadas por causa do seu batismo, mas por causa da sua confissão de fé. Né? Quer dizer, o erro do catolicismo não está neles batizarem por aspersão, não é a forma de batismo, mas é o problema da questão de quê? Da idolatria, de ter um ensinamento totalmente contra os princípios da palavra de Deus. Enquanto quando essa pessoa se converte ao Senhor Jesus, ela é batizada para declarar sua fé bíblica em Jesus. Bom, aqui nós vimos que o apóstolo Paulo, né, ele fala em Gálatas que o batismo ele é um símbolo do revestimento. Aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo, eles foram revestidos. Então, há uma presença do Espírito Santo em nós ali, o simbolismo do batismo. Onde é que nós vamos ver isso? Por exemplo, quando Jesus foi batizado em água, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele. João viu o Espírito Santo descendo em forma de pomba. E aí ouviu uma voz do céu que dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". Então, Paulo ele pode estar se referindo aqui, em Gálatas capítulo 3, versículo 27, a essa presença do Espírito Santo de Jesus em nós. Parece que os primitivos cristãos interpretavam o significado do batismo de vários modos. Parece não. Isso é fato, a Bíblia deixa muito claro isso. Como, por exemplo, o símbolo da morte de uma pessoa para o pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 4, como símbolo de morte para o pecado, uma transformação de vida, né? Capítulo 6 de Romanos, versículo 4, ele diz assim: "Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida." Então, aqui o batismo, ele aparece como símbolo de quê? De morte, de sepultamento de pecados. A morte para a vida anterior. Ou seja, aquele homem, aquela mulher que não servia a Cristo e andava no pecado, agora, como um cristão salvo em Jesus, aquela vida de pecado morreu. No batismo, você está dizendo: eu quero ser uma nova criatura. Eu tomei uma decisão de ter uma vida diferente. Então, a vida anterior, ela passa a ser sepultada através do ato do batismo, que é
o ritual, né, que simboliza essa mudança de vida. Sim, alguma pergunta das irmãs nesse sentido? Bom, então, vocês entenderam essa parte? Veja também Gálatas, capítulo 2, versículo 12. Gálatas 2:12. Gálatas, capítulo 2, versículo 12, ele diz assim, olha, com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Esse texto aqui, eu acho que ele está, capítulo 2, versículo 12. Assim, Gálatas 2:12. É isso. Acho que esse texto aqui está errado, né? Mas vamos ver aqui. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se. Por fim, veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. Isso aqui é uma situação lá do apóstolo Pedro, né, quando Paulo o repreende. Eu não entendo porque o autor da lição ele colocou aqui esse versículo. Né? Talvez seja, deixa eu ver aqui se é capítulo 1, versículo 12, ele mudou, né? Às vezes um erro de digitação. Capítulo 3, deixa eu olhar se é o versículo 12. Não, né? Depois a gente vai ver aí, capítulo 4, deixa eu ver aqui, versículo 12. Não. Então, nós vimos em Romanos 6:4, né, esse símbolo de purificação dos pecados no sentido do sepultamento de pecados, de purificação de pecados. Atos 22:16. Atos 22:16. 2:16 diz assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, o batismo que aparece como símbolo de quê? De lavagem dos pecados, de purificação, está falando aqui, né? Purificação de pecados. Agora, por que te demoras? Levanta-te e lava os teus pecados e invoca o nome dele, o nome de Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 26, também vai apresentar esse simbolismo da lavagem dos pecados. Capítulo 5, versículo 26, ele diz assim: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? Quando ele faz a simbologia entre a igreja e a esposa, né? O marido como aquele que purifica a sua esposa. Deixa eu ver, maridos, amai, versículo 25, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Né? Quer dizer que o marido que ama a sua esposa, ele a purifica, assim como Cristo se entregou por ela, para purificar pela igreja, né? Para purificar a igreja através da lavagem pela palavra. Vocês estão conseguindo perceber bem essa relação de simbologia que em um canto ele vai dizer que o batismo ele lava, em outro canto ele diz que o batismo ele sepulta pecados, em outro canto ele diz que o batismo purifica. Então, são muitas e muitas expressões que a Bíblia fala, todas de forma simbólica, para mostrar essa transformação de vida. E de vida nova em Cristo. Né? Também Atos 2, verso 41, ele apresenta o batismo como o simbolismo de uma nova vida. Capítulo 2, verso 41, que diz assim: Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Onde é que está a ideia de vida nova? As pessoas que lhe aceitaram a palavra, tomaram a decisão de viver para Cristo ali.